Boa tarde, irmãos. Venho por meio desse vídeo relatar visões, sonhos e experiências que o Senhor tem me dado, tá? Bom, o primeiro foi assim, foi um sonho. Eu sonhei que eu via um celeiro e era um celeiro enorme. Era um celeiro tão grande que ele dava na terra toda. E ele subia pela abóbada da terra. Eu via que ele fechava a abóbada da terra até lá em cima. Tipo, era noite, porque o céu tava azul escuro, tava azulado escuro. E de repente eu ouvi uma voz lá do alto, depois do céu, que eu olhei pro celeiro lá do alto, eu ouvi a voz vindo de lá falando assim: hora de fazer a colheita do trigo. Daí, de repente, eu vi um monte de anjo descendo para a terra, voando. E era muito anjo, muito. Não dava para saber assim a quantidade. Era anjo que não acabava mais. E aí eles começaram a sair pela terra. E eles iam nas fazendas, nas plantações que tinha trigo. Aí eles juntavam os molhos, davam um nó e botavam lá no cereiro. E aí em outro, dava um nó, juntava, dava um nó e botava no celeiro. E foi indo. Vários anjos fazendo isso, né? E aí encheu o celeiro, ficou cheio, ficou lotado de trigo. E aí eles olharam assim e falaram: não tem mais trigo para colher. E aí fechou a porta do celeiro. Aí eu ouvi a voz falando: sobe para cá. Daí, quando a voz falou isso, sumiu o celeiro e os anjos sumiram junto. Subiram, né? Eles voaram assim, só que foi muito rápido. Eles subia, batia a asa e sumia lá para cima. E aí tá, passou. Quando foi semana passada, eu tive outra, já foi uma visão. Eu tava lá na área de serviço, abrindo a porta da máquina para botar as roupas para lavar. E fazendo isso, de repente eu olhei lá para fora e eu vi algo vindo caindo do céu para a terra. E era de dia isso. E aí, né, eu olhei algo caindo e eu pensei, uma estrela caindo, né, na minha mente. E aí, quando eu fui olhando, caindo, caiu. E era nas águas. Aí as águas fizeram assim, sabe quando a água sai do lugar, quando bate algo dentro da água? Daí a coisa terminou de cair e eu fiquei olhando, e aí foi tomando forma. E era um corpo grotesco, feio, acinzentado. E aí eu olhei para aquilo, tinha asas, só que não era asa com penas, era uma asa só de pele, da cor do corpo, era um corpo forte e grotesco, era um ser feio e fedia. Eu senti uma ânsia de vômito quando eu vi aquilo. Dava vontade de vomitar pelo cheiro ruim que emanava. E toda vez que eu lembrava dessa visão, eu sentia essa ânsia de vômito. Até hoje eu senti. Tá, passou essa visão, né? Daí quando foi hoje, eu acordei bem cedo, daí eu fui, deitei e dormi de novo. Só que eu fiquei num sono mais leve, né? Então tava como se eu estivesse sonhando acordada lá na minha cama. E eu comecei a ver isso no sonho. Um homem, primeiro foi assim, vi uma estrada longa, bem longa, num lugar que era todo em preto e branco. E aí eu vi um carro vindo, um carro todo preto,
E, tipo, sabe aquele filme MIB, Homens de Preto? Então, era parecido com aquilo. Um carro vindo num lugar onde não tinha civilização, era como se fosse num lugar longe da civilização, mas tinha uma casa lá construída e uma pessoa morando lá. E aí esse carro chegava lá na porta, a distância era uns 200 metros da porta da casa que ele parava. E ele vinha andando, né? E ele estava todo de preto. Aí eu olhava, só que como ele vinha andando, eu olhava pro pé dele, não era pé, era todo um corpo de pessoa e eu não vi o rosto. E na hora que eu olhava pro pé dele, ele estava flutuando e não era um pé, era uma coisa assim, um cone, como se fosse isso daqui, ó. Era uma coisa em cone, os dois pés, um aqui, outro aqui, todo preto, junto com o corpo. E aí ele chegava, vinha andando e ele chegava com a máscara. Aí ele entregava para a pessoa a máscara, que é o dono do Facebook, era esse dono do Facebook que morava lá nessa... Não sei se ele mora ou se é uma residência que ele tem separada da sociedade, mas é um lugar que era dele, que eu vi que é uma propriedade dele. E aí ele entregava essa máscara, sabe aquela máscara que o pessoal usa, assim, e ficam... Pois é, ele falou assim pro dono do Facebook, isso você vai entregar para eles começar a viver uma simulação. E nós queremos que eles comecem a viver essa vida de simulação, que quanto mais eles estão vivendo dessa forma, menos eles tomam da água dele, né? Ele falou desse jeito, que aí eles não bebem da água para não ficar vivo. E assim eles vão ficando mortos. E a gente consegue ter mais contato com eles. E mandou ele fazer isso e fazer aquele outro negócio que ele fez lá no Instagram, que é umas... sei lá, não sei o nome daquilo, threads, acho que é isso, que eu nem gosto daquela plataforma. E aí ele entregou a máscara e falou para ele mandar as pessoas começar a viver essa vida de simulação, para elas ficarem presas nas redes deles. E aí ele foi embora, e no que ele foi embora, ele foi andando, flutuando, né, naqueles pés que não era pé, e entrou no carro, e o carro foi indo pelo horizonte e desapareceu. Assim, sumiu, mas, tipo, voando, não tava num asfalto. Aí tá, passou. Daí depois eu levantei, vim para a sala e fiquei aqui na sala lendo a palavra. Daí eu fui ler uma palavra que é lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que tá bem assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Daí depois eu li até o versículo 19 e 20, que fala assim: porque foi dado do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aí eu pensei, ué, Senhor, como assim as que estão na terra e as que estão no céu? O Senhor está reconciliando? O que está lá no céu que está sendo reconciliado? Porque eu pensava, é a gente que está aqui que tem que voltar para lá, né? Daí, depois que eu fiz essa pergunta e fiz uma pequenininha oração, aí eu comecei a ter uma experiência. E aí nessa experiência era bem assim, eu não conseguia mais mover o meu corpo, fiquei
com o olho fechado, assim, sem me mover. E aí eu comecei a ver onde que eu tava. Eu fui levada. Aí eu chegava lá no céu, num lugar lá, eu não sei, que era um lugar bem grande. E aí foi levado direto para o lugar onde eu estava. E eu estava dentro de uma cápsula que cobria o meu corpo todo, o formato do meu corpo todo. E essa cápsula, ela era toda branca e da cabeça até o estômago era tipo um vidro que tampava. E eu estava tipo mergulhada até o nariz, assim, dentro de uma água, e alguma coisa ligava a gente na cápsula. Eu não sei dizer o que era por aqui por trás. E a gente estava ligado nessa cápsula, tá? E dentro de uma água, mas respirava mesmo assim, estava vivo. E era o que eu sou aqui, eu sou lá. Só que, tipo, é perfeito, lindo, maravilhoso. Nossa, é não é uma imagem. É o que é lá, aqui que é, digamos, a imagem. É que nem você, sua imagem, você olha no espelho, lá é de lá que aqui é o espelho. Eu não sei explicar direito. Daí, depois que eu vi isso, né, foi me mostrado um feixe de luz. E esse feixe de luz que liga de lá para cá. Só que para nós é invisível. De lá eles veem, mas a gente não vê. A gente só vê essa dimensão aqui. E aí, né, passou isso. Eu comecei a ver um homem num quarto. Ele estava sentado numa cama de pijama, né, de hospital, e ele estava muito mal, tipo com uma doença terminal. E ele estava, tipo... Daí eu vi que o espírito que ligava ele com o corpo dele separou, desligou. E aí foi caindo, caindo, caindo. E foi caindo. E ele vi caindo uma lágrima do olho dele. Daí eu fiquei olhando ele lá, todo triste, naquela doença, deformado o corpo dele. E aí, de repente, eu olhei assim, e aí eu vi o Senhor entrando, sabe? A presença do Senhor na forma dele, que ele é com aquelas vestes brancas. Ele foi entrando, aí ele foi e sentou na cama e começou a conversar com aquele homem. Ele foi falando, e aí o homem foi recobrando a vida, recobrando, e ele já não estava mais. Porque aí a parte que estava caindo começou a subir, subir, e ligou de novo. E aí ele começou a viver, e ele foi sendo curado. E aí ele ficou vivo de novo. Era lindo. No que o Senhor conversava com ele, ele foi revivendo. E aí eu entendi. Aí parou essa visão. E eu fiquei ainda uma meia hora para conseguir voltar a movimentar o meu corpo depois dessa experiência, né, que eu tive hoje. E aí eu entendi que aqui é lá. Porque quando eu estava lá no céu, é um lugar lá no céu que eu não sei dizer aonde que é. Era um lugar muito grande, não era só eu. É tipo, as pessoas estão numa cápsula. Que nem eu já assisti isso num filme do Batman, que tem um personagem do Batman que ele mantém um bandido lá, que ele mantém a esposa dele dentro de uma cápsula. E ela é linda, né? Viva lá, mas só porque tá lá naquela cápsula. A gente lá na cápsula lá do céu. E eu via também que quando as coisas que acontecem aqui com a gente, sente lá. Tipo, se eu choro, se eu rio, se acontece um acidente, se as emoções aqui que
reage lá. Eu via que quando acontecia alguma coisa, eu estava de olho fechado lá na cápsula, assim, aí eu via se movendo. Quando só uma coisa ruim ou alguma coisa boa, ela sorria, assim. Teve uma hora que foi a hora que o Senhor entrou. Lá e ele chegou perto da minha cápsula e olhou para mim. Eu lembro que eu, né, que estava lá dentro da cápsula, só fazia assim, estava lá assim, e ele falava de olho fechado assim. Na hora que eu vi a voz dele falando comigo lá, né? Nossa, velho, eu fiquei assim, cara, tipo, o que a gente faz aqui reflete lá no que a gente é lá, porque é uma imagem perfeita, não é igual aqui, que a gente vai, tipo, envelhecendo, enrugando até morrer, não. Lindo lá, isso. Eu vi o Senhor falando, meu Deus do céu, chega, é maravilhoso demais. Como se eu ficasse vendo um filme do que está acontecendo na minha vida. Então eu entendi que a gente tem que estar ligado na palavra para que a gente beba da água da vida, né? Como lá na outra visão ruim, que o diabo, para mim aquilo é um diabo, falava assim, para eles ficar com a máscara, que quanto menos eles ter contato com a água, mais mortos eles ficam. Daí eu lembrei daquele versículo, né? Tem um versículo que fala assim, onde estiver o corpo, ali se ajuntará os abutres, né? Porque ele falava isso. Eles, quando ele vir e os dele foi embora, a gente vai precisar desses avatar. Eles chamam o nosso corpo de avatar. Para eles, esse corpo aqui é para eles. Não é... Eles querem para eles o nosso corpo porque tem energia no corpo da gente, tá? Por isso que eles querem habitar no corpo humano, porque eles não têm corpo, eles são só aquela sombra que eu vi, aquela sombra escura. E aí, é isso. É essa a visão que o Senhor me deu. E a gente tem que ler a palavra, orar, jejuar, permanecer, porque Ele está vindo. Ele está vindo. Santifique-se na verdade, se arrependa, se volte para Ele. Ele te ama. Yeshua te ama. Jesus te ama. Eu prefiro falar Yeshua porque é o nome original hebraico. Eu acho mais bonito, eu gosto mais, eu acho mais lindo Yeshua. Ele é maravilhoso. Se volte para Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, hoje para todos sempre. Glória a Deus. Que edifique a sua vida e você se prepare para a vinda do Senhor. Amém?